Olá, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes à 4ª temporada do Aircast, o primeiro podcast sobre marca empregadora criado e produzido pela Air Branding. Eu sou a Bel Gama, sócia fundadora da Air, e no episódio de hoje vamos conhecer a Iguatemi. Por trás desse nome conhecido de uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, há uma grande marca empregadora. Eu vou contar apenas alguns dos prêmios que eles têm para vocês ficarem curiosos e se conectarem com a gente. Eles têm o prêmio EPS Brasil, categoria bronze. Eles têm o prêmio Top Employer, 3 premiações de EPTW nas categorias Varejo e Mulher em 2020 e 2021, o selo municipal de Direitos Humanos e Diversidade, uma das RHs mais admiradas do Brasil 2021, e ela vai estar aqui com a gente, CEO mais admirado 2021. E nesse episódio, muito mais do que premiação, a gente vai falar de como a excelência é o principal território dessa marca empregadora da Iguatemi e os outros territórios em que estão baseados esse EVP. Vou apresentar para vocês a minha primeira convidada, a Vivian Broge. Ela é HR Director da Iguatemi, ela é graduada em Comunicação Social pela FAAP, pós-graduada em Administração de Marketing pela mesma instituição e com MBA em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas pela FGV. Ela ingressou na Iguatemi em março de 2018 e é atualmente responsável por recursos humanos e ESG na companhia. Executiva C-Level com experiência internacional. Agora preparem-se para toda a especialização da Vivi, que até eu fiquei surpresa. Ela tem especialização em negociação pela CMI International e Harvard University. Ela concluiu o diplomado em Pensamento Complexo na Multi-Universidade Real do México, com Edgar Morin, e o Program for Management Development da IESE, na Espanha, que também é super conhecido. A Vivian também é especialista certificada em Desenvolvimento Integral e Gestão e Transformação das Organizações Complexas pelo MIT, além da formação de Board Member pelo IBGC e Board Member competente em ESG em curso. E aí eu vou falar agora um pouco por onde ela passou, por onde ela construiu a trajetória dela profissional. Ela atua em empresas como a BCP, Telecomunicações, Atento e o Grupo Ibope. Durante 7 anos ela atuou na Natura Cosmético, tendo passado pelas áreas de parceria e alianças, M&A, como especialista em capital humano, inovação, comercial, projetos, treinamento comercial, marketing de relacionamento, RH internacional, além dela ter gerenciado a área de expatriados na mesma empresa. Ela foi diretora de RH também da Danone Early Life Nutrition no Brasil e diretora executiva de Pessoas e Cultura na ISS Facility Service do Brasil. É membro de conselhos consultivos das ONGs Turma do Giló e Specialisterni, e é também professora de MBAs, autora de publicações associadas a desenvolvimento humano e liderança feminina. Ela é colunista da HSM, membro de conselhos consultivos dessas ONGs. Vivian, é muita coisa ao mesmo tempo. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Bel, o convite para a gente estar aqui juntos e juntas nesse podcast. Eu sei que as pessoas não estão nos vendo, mas é meu hábito aqui fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos aqui na altura dos ombros, olhos castanhos, eu uso óculos, e estou sempre interessada em conversar com pessoas. Essa é um pouco de quem eu sou. Muito bom, vou então aproveitar para também me audiodescrever. Ótima sugestão, Vivian. Eu sou também uma mulher branca, com cabelos curtos, loiros, cacheados na altura dos ombros. Eu estou usando um fone de ouvido bem grande, branco, e estou sentada aqui numa cadeira azul no meu escritório em casa. Vivian, conta para mim, com esse currículo imenso, desde academia, né, muita coisa, muita certificação, muito estudo, muita experiência profissional e, além disso, toda a sua trajetória como membro de conselho de várias ONGs. O que você pode falar sobre a gente que não está nessa história linda que tua biografia conta?
Bel, acho que o que eu posso contar é que eu sou uma pessoa que desde sempre investiu em autoconhecimento. Então, uma das coisas que eu faço todos os dias é um journaling, né? Um diário, no qual eu conto um pouco do que aconteceu comigo, quais foram as questões que me atravessaram naquele dia, o que me pegou eventualmente em alguma situação que eu vivi naquele dia, o que eu fiz bem, o que eu posso fazer diferente, o que eu preciso deixar morrer em mim para nascer outras coisas. Essas são sempre questões que estão comigo. E desse journaling, muitas vezes saem insights para artigos que eu escrevo, seja para o LinkedIn, seja para as colunas com as quais aí eu colaboro. Então, essa prática de escrever, né? Eu sou comunicóloga de formação, então essa prática de escrever é algo que me acompanha e que faz parte do meu processo de me entender no mundo e entender as situações que eu vivo todos os dias. Genial, Vivian. Acho que já fica a dica para você aí de como, né, aproveitar o tempo, como é que a Vivian faz para conectar as ideias e se autoconhecer melhor no final do dia. Obrigada, Vivian. Vou apresentar a sua colega de trabalho, sua parceira de projetos na Iguatemi. A gente está aqui hoje também com a Renata Bonifácio. Ela é graduada em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e formação em CHRO pela INSPER. Ela tem mais de 20 anos de experiência em companhias internacionais e nacionais, tendo trabalhado em todos os subsistemas de RH. Ela trabalhou no RH de grandes empresas como Unilever, Capgemini, Natura, UX e está há mais de 3 anos na Iguatemi como gerente de RH, responsável pelo processo de atração, marca empregadora, comunicação interna e gestão da mudança. Ela também é mãe da Luísa, de 4 anos, com quem ama passar horas brincando e contando histórias. Rê, muito bem-vinda aqui ao Aircast. Obrigada pela sua presença. Bel, obrigada, eu que agradeço, é uma honra e uma alegria participar aqui com vocês desse bate-papo, que vai ser super gostoso, com certeza. E, Rê, o que você pode falar sobre você, que também não está nessa história linda, além da Luísa, né, que a gente já está falando aqui, o que mais que você pode contar sobre a sua biografia? Vamos lá. Bom, vou aproveitar também, pegar o gancho. Eu sou uma mulher, branca, com cabelos loiros ruivos, na altura dos ombros, tenho uma estatura média e também estou usando fones de ouvido aqui para fazer esse bate-papo. E bom, o que eu posso contar sobre mim, com certeza, né, a Luísa, a melhor parte aí da minha vida, me dedico muito tempo, assim, a aprender sobre educação infantil. Do ponto de vista mais profissional, fiz o ano passado o Action Learning Coaching, que é uma oportunidade muito legal, é uma abordagem, onde a gente aprende a fazer perguntas, né, a gente ressignifica a importância de fazer perguntas no contexto do trabalho e até da nossa vida, arriscaria dizer, né, então tive o prazer de fazer essa formação com a querida Magali. E acho que outra coisa super bacana de contar que é uma coisa que eu gosto muito, que é sobre organizar encontros e eventos, né. Eu sou uma pessoa que, gosto de organizar esses momentos e me atrapalhei aqui um pouquinho, corta essa última frase. Mas eu sou uma pessoa que gosto de organizar encontros, acho que isso expressa o meu cuidado, eh, e prazer em receber pessoas, e também está bastante conectado com o meu propósito, de conectar pessoas e oportunidades. Então, tenho esse hobby aí, eu sou a pessoa que organiza os eventos familiares, aqui no trabalho também tenho o privilégio de cuidar dessa agenda dos encontros e eventos internos com as pessoas, com os nossos colaboradores e colaboradoras. Isso é praticamente um hobby para mim. Que bom, Rê. Então, hoje você está em casa aqui nesse encontro, né? Já que você adora promover isso, acho que o podcast é um lugar muito legal para a gente trocar ideia. E queria já começar com a primeira pergunta, assim, e queria começar do começo, para vocês duas, se a Vivian quiser começar respondendo, quando que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de marca empregadora ou que vocês passaram a se interessar no assunto? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque acho que são diferentes as maneiras que essa temática pega a gente. Vivian, como foi a sua? E Rê, quero saber de você também. Sabe que eu não tenho muita certeza de que ano foi. Foi
foi nos anos 2000, mas eu não sei precisar em que ano especificamente, mas eu me lembro claramente que, né, na minha atuação também como professora, eu recebi uma ementa para dar uma aula, eu costumo dar as aulas de, né, gestão estratégica de pessoas, e nessa ementa vinha que eu tinha que abordar employer branding, e eu não sabia sobre isso, e falei, bom, agora eu vou precisar estudar, porque eu preciso trazer isso na minha aula. Eu me lembro de comprar vários livros e de procurar várias pessoas, assim, de recursos humanos para entender mais e melhor, inclusive do marketing na época, e deu tudo certo, porque eu consegui dar aquela aula e desde então é uma temática que me acompanha, que eu procuro sempre aprender mais e melhor e ensinar o que eu venho também aprendendo, utilizando o Employer Branding na prática nas empresas que eu passei. Nossa, que demais. Essa é inédita para mim, mas que legal que a academia já estava pensando em colocar isso na ementa dos cursos. Hey, e você? Bom, realmente, gente, a Viva é essa biblioteca viva, tá bom? Eu posso testemunhar isso aqui no dia a dia, né? Tenho o prazer de trabalhar no time da Viva e realmente ela tem, assim, acho que uma biblioteca. A casa dela deve ter muitos milhares de livros, e você vê que não é à toa, né? Bom, no meu caso, eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Unilever, Natura e agora Iguatemi. E lá em meados de 2004, quando eu atuava no time de RH da Unilever, eu ouvi pela primeira vez EVP, né, que é isso, né, Employee Value Proposition. E naquela ocasião era uma estudante de administração com ênfase em marketing, então foi bacana porque eu comecei a fazer a conexão da academia com o que a gente via na prática, né, vinha muita coisa do global, então a gente estava começando a traduzir e tropicalizar, então foi a primeira vez que eu comecei a me deparar com esse tipo de conteúdo, que sem dúvida, né, evoluiu muito, né, gente, a gente avançou muito nesse processo, nessa jornada. Com certeza, Rê. E na Iguatemi, Vivian Rê, assim, quando que a fala do EVP começou a ilustrar as ações que vocês fazem, né? Qual que era o estágio da marca empregadora da Iguatemi quando vocês decidiram começar o projeto de EVP? E por que que isso aconteceu? Quando eu cheguei aqui na Iguatemi, né, 4 anos e meio atrás, Bel, eu fiz um grande diagnóstico, né, olhando para os nossos indicadores, assim, dos últimos 10 anos, para entender que história que a Iguatemi contava em todos os subsistemas de recursos humanos. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente era uma das marcas mais valiosas, né, e ainda mas a gente tinha pouca expressividade naquele momento como marca empregadora. E aí, quando a gente foi desenhar o planejamento estratégico, que inclusive está vigente, a gente decidiu que no pilar de pessoas a gente teria 3 territórios. Um território de excelência operacional, afinal de contas, a nossa marca é construída sobre excelência, e para que a gente possa fazer outras coisas, o que é básico dos subsistemas de recursos humanos, precisam andar sem nenhum ruído, né? Eu costumo dizer que operação de recursos humanos boa, operação silenciosa, né? Que ninguém traz nenhuma questão em relação ao que é prática do dia a dia. E o Uhum. segundo pilar importante é um pilar de jornada do colaborador. E nesse olhar de jornada do colaborador, da gente ter cada vez uma jornada que realmente tangibilize a gente ser uma melhor empresa para todos e todas trabalharem sem deixar ninguém para trás, a gente começou a ver oportunidade de trabalhar com marca empregadora. E foi isso que trouxe, inclusive, o nosso terceiro pilar, que hoje é marca empregadora. Então, é parte da nossa estratégia, claramente, e tem tudo a ver com um dos nossos territórios de marca, que é o nosso olhar humano, com esse foco de pessoas que uma companhia de serviços tem e que a Iguatemi tem com primor. Então, a gente é muito preocupado em desenvolver esse ambiente diverso, inclusivo, saudável, e que pudesse trazer desenvolvimento contínuo para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás, a gente começou a desenhar um posicionamento. E aí, com isso, a gente chamou, então, uma consultoria externa para ajudar a gente nesse diagnóstico. A gente fez um estudo super completo, com muitas entrevistas com diversos stakeholders, explorando quais eram os nossos elementos de cultura e que estavam associados à nossa marca empregadora. A gente mergulhou muito não só nos nossos pontos positivos de cultura, né, que eu costumo chamar de luzes, mas também nas nossas sombras, né, e aquilo que eventualmente a gente precisava realmente repensar para trazer uma jornada do colaborador mais próxima dessa excelência que a gente tanto prega e sobre a qual a nossa marca é construída.
E como o nosso negócio é diverso, a gente tem, né, várias atuações diferentes, né, real estate, varejo, moda, arte, cultura. Esse trabalho foi feito de um jeito muito profundo e cuidadoso, para que a gente pudesse garantir que todas as pessoas fossem ouvidas e que também houvesse diversidade nesses stakeholders que a gente estava convidando, e em todos os aspectos englobando diversidade, desde tempo de casa até a formação, até a área de atuação, a gênero, a todos os marcadores sociais, a níveis hierárquicos, enfim, a gente tentou fazer realmente uma escuta muito profunda e com essa transversalidade dos temas. E aí a gente chamou o time do marketing para, junto com o RH, planejar de perto quais seriam as nossas etapas de atuação com marca empregadora a partir desse estudo da nossa cultura, das nossas luzes e sombras. Isso tudo que eu estou contando para vocês durou mais ou menos 1 ano, e a gente ficou super feliz com a nossa entrega inicial. Desde sempre o nosso comitê executivo teve muito interessado em entender os aspectos da cultura, aquilo que a gente é e quer reforçar, e aquilo que a gente também pretende ser, né? Porque eu, inclusive, aprendi com você, Bel, né? Que marca empregadora tem 70% de real e 30% de aspiracional. Então, nesse ponto, a gente procurou olhar para aquilo que era aspiracional e que a gente podia construir, mas, sobretudo, reforçar aquilo que tem a ver com o nosso DNA, com a nossa essência. E acho que isso foi o que deu origem a toda a ação que a gente vem fazendo agora, e eu acho que o mais bacana foi a gente ter realmente recolhido todos esses insights em um material único que depois a gente pôde desdobrar com as pessoas e dar a devolutiva para quem havia sido escolhido, do que realmente aquelas conversas tinham resultado. E acho que hoje é muito bem percebido pelas pessoas que a nossa marca empregadora foi feita por todos nós, juntos e juntas. Não, essa trajetória é incrível. E queria que você comentasse, eu acho muito interessante também, porque vocês é uma trajetória que vocês já começaram, a gente, né, como era, entrou depois desse super diagnóstico que vocês já tinham rodado, até com o anexo, né, ouvindo toda essa demografia muito diferente que tem dentro da Iguatemi, e aí a gente partiu para o book, para o plano. Queria que você contasse um pouco como é que foi para você conseguir ter acesso a esses insumos e ter essa estratégia desenhada, esse posicionamento desenhado para poder trabalhar o tático. Bel, ótima pergunta, assim, acho que primeiro dizer que não tem uma receita, né, não tem um caminho único e um único jeito de fazer isso. Então, no nosso caso, depois desse trabalho inicial, estrutural, né, com o anexo que a Vivian explicou, a gente começou então, de posse desse material, uma segunda fase super importante, né, para estruturar as informações desse estudo num framework da nossa EVP, né, com a Airbrand, né, com vocês, que são aí os nossos grandes parceiros nessa jornada. Então, a gente começou a organizar a ativação, de fato, para transformar esse conhecimento num plano tático, com diversas iniciativas de awareness e de engajamento com diferentes públicos. Então, apoiados nesse estudo, a gente fez, né, em primeiro lugar, um book da nossa marca empregadora, depois o nosso mote, que foi muito legal, porque assim que a gente colocou no ar, a gente viu o quanto ele é legítimo, né, as pessoas rapidamente aderiram, alteraram as assinaturas e começaram a usar, assim, rapidamente em todos os lugares, né. Fizemos o nosso manifesto, sempre com o cuidado de colocar as pessoas no centro dessa experiência, né, como a Vivian explicou, eh, conectado com a nossa estratégia. Então, o nosso mote, por exemplo, ele foi gravado por diversas vozes das nossas pessoas, então a gente usou a tradução com as nossas pessoas, o que ficou ainda mais legítimo, né, acho que mais vivo. No paralelo, nós revisamos também a estratégia do nosso LinkedIn corporativo, nós revisamos o mapa de conteúdos para garantir que a gente, então, tinha uma atuação bem equilibrada, pensando em todos os territórios, né, desse estudo. Nós revisamos a nossa régua de comunicação, os scripts, porque é super importante que a gente né, que a gente mantivesse, que a gente mantenha essa coerência entre o que a gente observou na prática e o que as pessoas conseguem visualizar em cada etapa, né, desse processo, seja da contratação ou de conexões com a gente em diversos momentos.
Nós também iniciamos, né, o ano passado, um projeto para adotar uma linguagem de comunicação neutra, né, inclusiva. Então, de novo, foi um momento de revisitar e aprimorar, né, nas conversas e nos diálogos com as pessoas, seja por meio das redes sociais, da divulgação das vagas e diversas outras fontes, né, o que foi, acho que, bastante fundamental para colocar isso no ar. Nós também, acho importante dizer, nós começamos a acompanhar de perto os números e os resultados, né, a gente já fazia isso, acho que no começo, de modo até mais intuitivo, mas depois desse estudo, a gente começou a fazer isso de modo, assim, bastante focado, estratégico, com metas e com um compromisso bastante frequente e constante para acompanhar a evolução, né, do nosso posicionamento. Tanto o posicionamento de modo mais amplo, assim, né, pensando em awareness, como em cada um dos territórios. Então, enfim, um pouquinho aí dessa jornada. Acho que a Vivian também falou de uma forma muito legal sobre a participação do conselho dentro do EVP, né? Eu que acompanhei de perto da Iguatemi, a gente teve várias reuniões e muito apoio, né? Uma escuta bastante atenta às mensagens que, né, o diagnóstico trazia, que a estratégia trazia. Queria que vocês usassem a experiência de vocês, porque uma pergunta que sempre chega no Aircast é: sou apaixonada pela temática, trabalho com a temática, mas tenho muita dificuldade ainda de convencer minha liderança de que isso é importante, de que precisa um budget, que precisa de uma dedicação, né? Que dica que vocês dariam para essas profissionais, assim, de como convencer a liderança de trabalhar a temática do EVP? Seja com consultoria ou seja com recursos internos mesmo? Vamos lá. Eu acho que toda e qualquer mudança, ela é importante que seja desenhada uma construção de longo prazo, porque acho que até uma das coisas que a comunicação nos ensina é que para construir qualquer mensagem, você precisa de frequência, de intensidade e de coerência nessa mensagem. Então, acho que a primeira coisa é entender se o jeito que você está levando isso para os seus stakeholders atinge esses três pilares, vamos chamar. E depois acho que é muito importante que desde o início a alta liderança esteja participando desse diálogo, sendo inclusive vozes que vão contribuir para o diagnóstico desse estudo. E a partir disso também, utilizar todas as pessoas da organização para que elas se engajem, porque a marca empregadora ela é viva e ela é expressa por todos e todas e cada um dos nossos colaboradores aqui dentro. Então, uma das coisas que a gente fez que foi muito legal e continua fazendo é, toda vez que a gente tem uma proposta associada à marca empregadora, a gente não só divide com o nosso comitê executivo, né, olhando para o tone at the top, né, para como é que está esse tom né, na nossa alta liderança, mas também para o nosso comitê de clima, que é um comitê formado por pessoas de todos os nossos empreendimentos, de diversos níveis hierárquicos, representando aí toda a diversidade da nossa população, então com os marcadores sociais também representados aí. E essa diversidade nos ajuda a sempre refinar essas mensagens e também nos ajuda porque depois eles se sentem, inclusive, também autores dessa história e nos ajudam na disseminação de todo o nosso conteúdo e das ações que estão associadas à marca empregadora. Então, acho que a principal dica que eu daria é trabalhe com todos os seus stakeholders. Marca empregadora é sobre gestão de stakeholders, né? Então, tão importante quanto envolver a alta liderança é envolver os seus colaboradores e colaboradoras e até os seus candidatos que eventualmente não optaram por vir para a sua empresa, os seus aluminais. Então, ouvir também talentos do mercado, o que eles pensam sobre a sua marca. Então, ter uma gestão de stakeholders, não só interna, mas também externa. Dicas maravilhosas. Eu vou acrescentar mais uma, que acho que no Iguatemi a gente sempre faz isso, né, Vivian? É fazer um material executivo consistente também, sob medida, né? Sempre quando a gente saía da reunião, a gente fazia uma versão mais enxuta, com mensagens diretas para aquele stakeholder. Acho que isso é fundamental também, além de todo esse envolvimento desde o começo do projeto. Queria falar agora da essência mesmo da Iguatemi. Que hoje, como, né, que a gente conta como principal promessa, como essência de marca empregadora, que a gente tem para oferecer para os talentos e para os colaboradores? O que esse EVP revelou? Como que é trabalhar na Iguatemi? Boa pergunta. A Iguatemi, ela já é uma marca
bastante conhecida, né, para o público que está presente nos nossos empreendimentos, né, tanto no físico como no digital, né. Então eu acho que foi um processo natural, contar para as pessoas, né, acho que ampliar um pouco mais, o quanto para nós, né, quanto nós cultivamos a excelência como um hábito cotidiano, né. Então, a partir da definição do território de atuação, que foi algo bastante legítimo. Acho que o desafio foi, de fato, mostrar o que tem por trás das nossas fachadas, assim, que oportunidades a gente oferece para todos e todas, sem deixar ninguém para trás, né, ampliar esse alcance. Então a gente fez um trabalho e estamos, né, seguimos fazendo esse trabalho de aproximar essas pessoas, que não estão todos os dias aqui presentes, né, que não estão tão próximas dos nossos, negócios, né, e contar para essas pessoas o que a gente tem para oferecer. E daí, de novo, eu volto, no nosso trabalho anterior de estruturação da EVP. Então, os territórios, eles trazem isso de modo bastante claro e prático, né, como é que a gente, tudo que a gente pode ofertar para o nosso colaborador, desde questões, mais relacionadas a um processo de desenvolvimento aqui que é bastante forte, né, que está associado ao nosso pilar de excelência, né, até a nossa agenda de manter o pensamento inovador. Então, vou pedir para Vi me complementar aqui. Claro, Rê, com prazer. Eu procuro, né, sempre trazer a marca empregadora para perto das pessoas com exemplos. Então, por exemplo, quando eu estou numa conversa com um candidato, eu sempre procuro ter o pano de fundo da marca empregadora e falar dessa solidez que é a Iguatemi, do quanto que as nossas decisões são sempre pensadas para a perenidade do negócio, falar da inovação desde o nosso início, né? A gente está aqui gravando esse podcast do Iguatemi São Paulo, na Faria Lima. E esse foi o primeiro shopping da América Latina. Então, desde aí, a gente já expressa o nosso pioneirismo, a nossa inovação. Eu vou contando um pouco essa história de como todos os dias esse é um exercício diário e que está muito conectado à nossa excelência, porque a nossa inovação, ela muitas vezes é suporte para a gente manter esse feito uau que a gente fala aqui, que está tão associado à excelência, ao detalhismo, ao bem servir. A gente é uma empresa onde todo mundo aqui realmente gosta de servir com a qualidade, com a atenção e, sobretudo, com o olhar humano. Eu costumo dizer que nós somos territórios, né, de momentos muito memoráveis para as pessoas. Então, inúmeros pedidos de casamento foram feitos nos nossos empreendimentos, inúmeras alianças foram compradas, inúmeros vestidos para momentos especiais foram escolhidos aqui. Eu poderia ficar aqui, né, descrevendo mil coisas sobre consumo, mas também sobre eventos especiais, sobre os vários eventos que a gente faz. Então, um que eu poderia citar aqui, acho que está bem fresco na memória, é a excelência com a qual a gente procurou usar as restrições que a gente tinha na pandemia de se relacionar, e somos seres relacionais, e criou, por exemplo, o Cinevista, que era feito com cabines, onde você podia ir com a sua família assistir um cinema ao ar livre, mas restrito só às pessoas que estavam no seu convívio. Eu acho que esse é um jeito realmente onde a gente consegue tangibilizar essa excelência, esse olhar humano, essa inovação e essa sustentabilidade do nosso negócio. O nosso negócio é construído com experiências UAU e elas precisam se renovar todos os dias. Eu acho que essa essência da Iguatemi. Eu sou diretora de recursos humanos, mas sempre que me perguntam o que é o melhor da Iguatemi, eu digo que o melhor da Iguatemi são as nossas pessoas, porque são elas que realmente traduzem esses territórios da nossa marca empregadora diariamente. E eu poderia ficar com vocês aqui dando inúmeros exemplos de como a gente tangibiliza isso entre todas as nossas áreas, entre todos os nossos empreendimentos e negócios. E acho que é legal o final que a Vivi falou, que o desafio, além de a gente, né, pensar nesse momento uau, né, das pessoas, dessa vontade de servir com excelência, a gente está falando de um lugar capilarizado, né, de negócios e shopping centers no país todo, de um e-commerce, então que tudo isso tem que caminhar com esse mesmo jeito de ser, com esse mesmo jeito de servir. Acho que é um desafio interessantíssimo. Vivi, quando a gente olha a timeline, né, de tudo que está sendo construído do EVP, eu comecei esse Aircast falando de alguns dos prêmios, né?
Vocês já conseguiram, com todo esse esforço de marca empregadora, ser reconhecido por vários méritos. Queria que você contasse um pouco sobre esses prêmios, esses resultados que vocês já colheram, e qual que é a importância dessas premiações para a marca empregadora, no seu ponto de vista? Acho que a marca empregadora, ela é feita de fazer, né, dessas ações diárias, das realizações dos times. Eu acho que essas premiações, elas aumentam ainda mais o nosso orgulho em pertencer. Olhando até para as nossas pesquisas com Great Place to Work, esse é um dos fatores que são mais destacados na nossa pesquisa. As pessoas aqui são muito orgulhosos de serem Iguatemi. E eu acho que essas premiações reforçam esse orgulho em pertencer e o reconhecimento de que a gente está fazendo coisas que são legais e que trazem um impacto positivo nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, além dos prêmios que você citou, né, de Top Employers, que olha, desde a nossa estratégia de pessoas até o nosso ambiente de trabalho, até como a gente adquire talentos, o jeito que a gente desenvolve as nossas pessoas, como que a gente cultiva bem-estar, diversidade e inclusão, e é muito importante para a gente se desafiar, porque eu acho que esse é o ponto da nossa excelência. A gente está sempre olhando para aquilo que a gente pode fazer mais e melhor. E a gente tem essa coisa de, realmente, um dos nossos valores é sonhar com o impossível e chegar lá. Então, eu acho que a gente tem, não só certificações, né, o fato da gente na pandemia ter sido escolhido entre um dos 5 top of mind de RH pela gestão na pandemia, tem a ver com esse nosso olhar humano, tem a ver com esse nosso cuidado, tem a ver com esse jeito de ser e fazer recursos humanos a partir do que a gente tem de melhor, a partir desses territórios que estão bem definidos na nossa marca empregadora. Acho que um ponto também é o fato da gente ter buscado usar a nossa marca para desconstruir preconceitos e estereótipos. Então, por exemplo, quando a gente idealiza um programa para resolver com diversidade uma dificuldade, um problema do negócio, que era, por exemplo, a contratação de desenvolvedores para a Iguatemi, problema esse que eu tenho certeza que a maior parte dos ouvintes aqui vai se identificar, né, com esse problema. A gente usou diversidade pensando em criar um programa em parceria com a Let's Code para trazer desenvolvedores 50 a mais para a Iguatemi, e que tem sido um sucesso, né? A gente teve não só um volume gigante de inscrições, e depois 15 pessoas passaram por uma formação full stack de 400 horas conosco, né? E uma parcela dessas pessoas foi contratada e segue conosco até agora, né? Não só fez todo o treinamento, como foi contratado e continua. E também é um jeito de, embora a gente não consiga contratar todas as pessoas que a gente formou nesse momento, preparar as pessoas para o mercado de trabalho, preparar essa população que às vezes fica à margem pelo preconceito etário. Então, esse é um jeito também da gente expressar a nossa responsabilidade social corporativa. Acho que outro projeto que eu também posso citar aqui, que nos orgulha, é o fato da gente ter se tornado uma empresa mobilizadora do Acnur, com a contratação de mulheres refugiadas, que são pessoas com deficiência, para trabalharem na nossa empresa no meio da pandemia. Isso é um jeito de você olhar realmente quem estava, talvez, no final da fila da empregabilidade, colocar essas pessoas na frente, mas resolvendo situações de negócio, fechando vagas para as quais a gente estava com uma dificuldade. E quando eu escuto as nossas refugiadas, né, que trazem uma interseccionalidade aqui dos temas, porque algumas delas são da comunidade LGBTQIA+, outras delas são pessoas que têm 50 a mais, enfim, todo o universo aqui da diversidade representado. Quando eu as escuto, e escuto elas dizendo que no momento da pandemia elas jamais esperavam, naquele momento em particular, receber uma proposta de trabalho, de formação e de desenvolvimento, quando eu olho e falo, a gente está fazendo a coisa certa, porque a gente não está só resolvendo problemas do negócio da Iguatemi, mas porque a Iguatemi existe, o nosso país é melhor, o nosso país é mais excelente. Eu acho que é esse o nosso posicionamento, de usar as nossas fortalezas para também devolver e criar impacto positivo para os nossos stakeholders. Esses 2 projetos são sensacionais, assim, então fazem a gente morrer de orgulho. Eu leio, né, o quanto eles estão se desenvolvendo e ajudam mesmo a sociedade como um todo. E aí queria entender de vocês, acho que, Rê, como que vocês fazem para priorizar, então, essas ações, né? O EVP é um posicionamento, ele está lá, tá
tá declarada a essência, a promessa de valor da marca empregadora, mas depois tem todo um trabalho como esses projetos simbolizam muito isso, de como fazer isso tornar real, né? Como é que vocês conseguem, como fornecedora, né, como agência, acho que vocês têm uma cadência muito boa de projetos, né, um planejamento muito bem feito, assim, de fim de ano. A gente já sabe no ano seguinte tudo que a gente vai trabalhar. Como que vocês fazem esse planejamento de que vai sair da gaveta, do que vai ganhar prioridade? Obrigada, Bel. Acho que isso que você acabou de falar tem muito a ver com um traço cultural nosso, né? Acho que o nosso posicionamento, a nossa solidez vem dessa característica, né? De garantir que a gente está sempre olhando para frente, organizando, fazendo, né? Fazendo com que isso aconteça de modo estruturado, organizado no dia a dia, assim, que bom que você percebe isso como uma parceira nossa. E acho que, bom, isso é uma jornada, né, como nós falamos até aqui, a gente realmente não pode perder de vista a nossa meta maior, que é o olhar humano, né, que é esse direcionamento em ter as pessoas no centro da experiência. Então, muito embora a gente tenha um estudo bastante estruturado e sólido, manter essa conexão e essa troca com as nossas pessoas, né, em parceria com outras empresas, com vocês, né, que são a nossa consultoria para isso, e com os grupos internos, é um guia super importante, que ajuda na escolha de quais são as prioridades. A gente também tem como referência a maturidade, a cadeia de maturidade de marca empregadora de Mosley, né, então a gente olha para aquele guia para pensar: "Puxa, onde estamos? Onde a gente quer chegar?". Isso é mais um direcionador para priorizar as ações. A gente olha para as necessidades, para o que emerge, do negócio, então quais são as oportunidades e necessidades. Então, por exemplo, nesse programa que a Vivi mencionou, né, contratação dos 50 a mais, era uma necessidade, a gente conectou isso com o nosso valor de diversidade, né. Eh então, além de manter isso vivo, né, conectado com o que tem de referências, externas, a gente procura sempre manter o foco com o que nós temos no nosso planejamento estratégico, naqueles 3 pilares que a Vivian mencionou, né, a jornada do colaborador, que é algo que a gente pensou nos últimos anos e a gente mantém isso vivo, com a eficiência dos nossos processos, que é um segundo pilar muito importante de, puxa, não adianta eu olhar para fora e trazer coisas mais sofisticadas se o dia a dia não está funcionando redondinho. E o terceiro que é a marca empregadora, que é como é que eu conto para mais públicos, e abro então o que tem por trás das fachadas de modo estruturado e constante. Então, esses são os guias que a gente utiliza na hora de escolher aí por onde seguir e como priorizar. E acho que para dar alguns exemplos aqui, né, as ações internas que nós temos feito para apoiar e acelerar um pouquinho isso, são mais recentemente o programa de embaixadores da marca empregadora, aqui é um pequeno spoiler, porque a gente vai colocar no ar agora. Então nós fizemos de um modo bem especial, foi muito gostoso de fazer, a gente abriu para inscrições, convidando as pessoas a se manifestarem, né, dizendo: "Puxa, como é que você manifesta o orgulho de fazer parte, né, desse processo, como é que você manifesta a sua excelência", e a gente então vai agora fazer a formação desses embaixadores, acho que vai ser um momento bem especial para nós. O projeto das personas, acho que é outro exemplo bem concreto de, puxa, como é que a gente então aprofunda o estudo das pessoas, e a gente já fez alguns, conectado com as campanhas e as ações de marca empregadora, a gente já fez para operações, principalmente para o público de engenheiros, a gente fez para marketing, para comercial, né, e tem mais alguns na gaveta, que esses eu ainda não posso contar, então esse foi um jeito bem prático de conectar o que está no planejamento estratégico com as necessidades de atração, né. Agora a gente também colocou no ar o programa de estágio e a gente fez ele de um modo, direcionado, para o que está no nosso planejamento estratégico de novo. Então, por exemplo, a campanha de comunicação foi desenvolvida pela Casa de Carlota, para garantir que trazia na essência esses elementos, né,
de diversidade. A gente colocou um compromisso claro de garantir que as pessoas que virão também serão representadas por diversos marcadores. Então, acho que são alguns exemplos aí de coisas que a gente faz para garantir que, na prática, vem acontecendo o que a gente estruturou no nosso planejamento estratégico. Nossa, Rê, acho que você deu ideias muito inspiradoras para quem está ouvindo de como que vocês estão fazendo isso acontecer. E para a gente fechar, eu queria juntar duas perguntas em uma. O tempo voou aqui do Aircast, foi tão gostoso ouvir vocês falarem, mas eu queria que vocês contassem onde que vocês buscam conhecimento, onde que vocês descobrem sobre essas tendências e que vocês sugerem que as pessoas que estão ouvindo a gente também busquem conhecimento. Então, o que vocês leem, o que vocês sugerem ouvir para ficar informado, e também o que vocês acreditam que é a tendência que vem por aí em EB. Vivian, se você quiser começar? Olha, sou uma pessoa que nos últimos anos, no meu desenvolvimento de liderança, Bel, eu procurei desconstruir as minhas certezas e fomentar cada vez mais que eu saiba fazer perguntas para explorar todas as perspectivas. Então, tendo dito isso, eu acho que eu tenho poucas certezas, mas eu tenho uma que eu acho que tem tudo a ver com marca empregadora e que é: o futuro será radicalmente transparente e radicalmente humano. Então, as marcas empregadoras que conseguirem capturar valor a partir dessa mensagem, eu acho que elas estarão bem posicionadas. E eu acho que isso vale para a marca empregadora, mas vale para as pessoas, vale para a liderança, né? Como é que está a nossa capacidade de conexão com o humano? Acho que a pandemia mostrou claramente o quanto nós somos seres sociais e o quanto que o imponderável e o imprevisível, como diria o Edgar Morin, acontecem. E como é que a gente faz para estar conectado com a complexidade do nosso dia a dia? Então, respondendo sua segunda pergunta aí do que eu estou ouvindo, eu escuto um podcast do Marcelo Cardoso, com o qual eu tive a possibilidade de trabalhar e foi um dos meus grandes mentores e ainda que se chama Metadoxos e fala muito sobre como as pessoas podem realmente evoluir seu nível de consciência para lidar com toda a complexidade que está emergindo do contexto. Eu ouço também um outro podcast que é da SAP, que fala sobre experiências humanas no trabalho. Aí, com coisas mais diversas, eu adoro o podcast, inclusive já tive o prazer de estar com ela, da Ana Holanda, que chama Café com Bolo. O LinkedIn, né, é sempre uma excelente fonte de inspiração e também de aprendizado. Acho que eu recomendo muito vocês seguirem aí nas redes sociais, sobretudo no Instagram, a Turma do Giló, que traz conteúdos de diversidade e inclusão que são incríveis e acho que sempre muito conectados com a evolução mesmo que a gente vem experienciando na sociedade. A HSM tem um conjunto de RHs que são mais voltados para inovação e para transformação, que também escrevem colunas. Eu acho que esse blog é um que vale muito a pena. O IBGC para falar sobre ESG, o GPTW com os books. Eu sou super estudiosa, como você falou no começo, Bel, então não sei se eu sou a melhor para responder essa pergunta, porque eu ficaria aqui falando com você de inúmeras possibilidades, mas eu acho que essa é uma das coisas mais legais que a gente tem hoje. O conhecimento está disponível, então esse protagonismo e a capacidade de escolher o que faz sentido para você como pessoa, para o seu propósito, para o seu legado e para o que você está fazendo no trabalho, que é chave para você escolher realmente o que ver, ouvir, se conectar. Mas eu deixaria sempre como porta a possibilidade de você se conectar com pessoas muito diferentes das quais você se associa no dia a dia. Acho que se eu perguntar para você, Bel, quem são seus 5 melhores amigos, há uma grande possibilidade de que eles sejam pessoas bastante parecidas com você. Então, como é que a gente faz para a gente se conectar com gente que tem vivências diferentes, que tem conhecimentos diferentes, experiências? Porque cada vez que a gente se conecta com uma pessoa dessa, se abre um mundo de possibilidades para a gente ver o mundo de uma outra forma, mais abrangente, com maior nível de consciência e que não deixa ninguém para trás.
Maravilhoso, fica o convite de todo esse conteúdo que a Vivian passou e acho que o conselho dela final da gente abrir a nossa roda, né? Isso que ela falou, vamos além desses 5 amigos, conversar com outras pessoas que vão trazer também histórias incríveis. Rei, você, para a gente fechar, quais são as tendências que você está vendo aí que vem por vir e o que você dá como dica de leitura, podcast, enfim, vídeo, filme, série? O que você costuma assistir para se manter conectado? Vamos lá, eu acho que fica já essa super dica, né, da gente fazer o exercício de olhar em volta, entender como é que a gente amplia a nossa rede, assim, é uma ótima dica essa da Vivian. Bom, vou complementar então um pouquinho, eu acho que eu já mencionei, eu uso bastante a referência do Mosley, né, como um guia, porque ele ilustra de modo bastante claro e prático os diferentes níveis de maturidade, né, nessa jornada de marca empregadora. Eu uso muito os grupos de aprendizagem e as comunidades de RH, eu participo de vários, a gente troca bastante, inclusive no próprio LinkedIn, então a gente tem alguns dentro do LinkedIn para essa troca. Acho que 2 questões também que nos inspiram bastante, uma delas é a devolutiva de Top Employers, a gente participa dessa comunidade global, então nós temos a oportunidade de receber esse guia com as melhores práticas globais, né, o processo em si já gera bastante reflexão, né, porque eles mantêm atualizado ano a ano as práticas globais de RH, então nunca é igual de um ano para o outro, e depois a gente tem a possibilidade de participar dessa comunidade em todos os subprocessos de RH, e já nos últimos anos tem um específico de Talent Acquisition e marca empregadora, então é uma ótima fonte. Nós também usamos os books do Great Place to Work, lá também tem conteúdos direcionados, assim, bem específicos, que acho que é mais uma fonte de inspiração e de tendências, né, porque ele também muda constantemente. Eu acompanho muito alguns podcasts, e aqui vou, né, assim, com muito orgulho falar do Aircast, eu já ouvi muitos, acho que por isso fico aqui me sentindo bastante honrada de participar, acho que já aprendi muito ouvindo aqui vocês, né, acho que vocês são uma excelente referência para a gente aqui de tendências e também no dia a dia. Enfim, então acho que é sempre pensar em, puxa, o que tem de oportunidades, de tendências do negócio, né, quais são as oportunidades do negócio e como é que a gente conecta isso com marca empregadora. As coisas precisam estar sempre bastante associadas, então olhar para o negócio e olhar para a tendência da marca de forma conjunta, sabe? Acho que é nisso que eu acredito e é isso que eu faço aqui no dia a dia. Maravilhoso, ótimas dicas, espero que vocês tenham anotado todas, se não anotaram, só voltar aqui e escutar mais um pouquinho. Vivian, quero agradecer demais a sua presença, quem quiser bater um papo com você, se conectar, o melhor canal é o LinkedIn? Sim, Vivian Broja no LinkedIn, eu vou ter super prazer em se conectar aí com todos e todas, sem deixar ninguém para trás. E obrigada, Bel, pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo tão gostoso e tão cheio de valor. Obrigada a você, Rê, e você, quero te agradecer demais a presença, a parceria, também quem estiver ouvindo, quiser se conectar com você, como é que você está no LinkedIn? Bel, eu que agradeço, queria dizer, gente, que a gente completou 1 ano da nossa parceria com Air Branding, então tem sido, assim, um processo bastante rico para a gente, que legal ter a oportunidade de estar aqui hoje, né, participando, e sim, LinkedIn, sem dúvida, eu acompanho, eu procuro responder, são centenas de contatos, mas eu faço realmente muito esforço para estar ali, às vezes estou, né, nos momentos mais aleatórios, estou pedalando e estou respondendo as mensagens do LinkedIn, então sim, super à vontade de me conectarem por lá. Renata Bonifácio, eu estou dessa forma no LinkedIn. Super beijo, Bel, e mais uma vez, obrigada a todo o time Air. Obrigada a você, a gente que tem muito orgulho de celebrar esse 1 ano dessa parceria com esse Aircast. E eu agradeço você também que ficou ouvindo a gente até o momento, espero que você tenha aprendido e curtido tanto quanto eu. Para mim foi um prazer estar aqui com a Vivian e com a Renata. E eu te encontro no próximo Aircast.